Muitos pais se perguntam, em silêncio e com muita dor, onde foi que eu errei? Por que será que meu filho age como um monstro, frio e calculista? Será que eu não soube educar com devido carinho, respeito e amor? Ou será que Deus não é tão bom como dizem? Esse será o nosso tema de hoje, meus caros amigos. Abordaremos sobre esse assunto tão importante e tão delicado, mas que infelizmente acontece em muitos casos reais com muitas famílias que conhecemos. Fique conosco. Olá, meus amigos, aqui é o amigo Bene, o amigo de sempre, trazendo a cada semana um novo assunto de reflexão e aprendizado com base na doutrina espírita. Sempre pelo canal @o Espiritismo no nosso dia a dia, onde já estão gravados mais de 90 vídeos com temas relacionados à espiritualidade. Portanto, acesse e prestigie o nosso trabalho de divulgação doutrinária. Talvez muitos não saibam, mas gostaria de dizer que sou deficiente auditivo já há muito tempo, muitos anos. Porém, isso nunca me impediu de continuar minha caminhada, de levar mensagens de esperança, de fé e conforto espiritual às pessoas que necessitam. Porque quando temos vontade de fazer algo de bom, Deus sempre encontra o caminho e traz para nós os meios de fazê-lo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que será o tema chamado Por que criei um filho monstro? Mas antes gostaria de pedir a sua ajuda no sentido de, quando assistir meus vídeos, dar o seu like, se inscrevendo em nosso canal, bem como divulgando o nosso trabalho para as outras pessoas do seu contato. Isso é uma forma de valorizar o nosso esforço, de espalhar as boas notícias em meio a tantas outras ruins que circulam em nosso meio de comunicação. Portanto, meus amigos, espero a sua colaboração, ok? Pois bem, o Espiritismo nos mostra que sempre os nossos filhos não são almas afins, nem sempre. Às vezes recebemos em nossos braços antigos desafetos ou inimigos do passado, por necessidade e oportunidade para ambas as pessoas. Eles não são monstros, como dizem muitos, mas são nossos irmãos espíritos profundamente doentes, comprometidos e endurecidos com o mal, que a espiritualidade nos confia para serem educados, reabilitados e medicados com amor e disciplina. Mas, embora nossos esforços nesse sentido, eles transviam conforme vão crescendo e seguem o caminho oposto do bem. Infelizmente, isso acontece. Mas por que isso acontece, né? Isso resulta do seu livre-arbítrio. Quando ele toma sua consciência e aflora seu mau comportamento, mesmo diante de uma boa família que acolhe com carinho. Portanto, não nos culpemos, pois nossa missão é oferecer o caminho do bem sempre, e não importa se o resultado não seja o nosso esperado. A escolha de seguir a luz, no fim, sempre pertence a quem? A ele, o seu livre-arbítrio. Mas voltando um pouco para entendermos melhor sobre essa anomalia, vamos analisar conforme explica a doutrina espírita, ou seja, o Espiritismo. Todos nós fomos criados lá atrás, simples e ignorantes. No decorrer dos milênios de várias existências, vamos angariando boas e más condutas, mais más do que boas. Por isso vamos acumulando débitos que precisam ser ressarcidos no Tribunal de Contas de nossas consciências. Nesse caso em particular, ocorre que o espírito se endividou demais com seus próximos, matou, feriu, desenvolveu muitas mágoas
e ressentimentos. Portanto, a espiritualidade chama os envolvidos para que se ajustem esses desafetos mediante novas oportunidades com a reencarnação. No mundo espiritual são efetuados o que? A programação, e alguns espíritos que possuem boa vontade de tentar recuperar esses maus espíritos pedem para renascerem como seus pais biológicos deles, como uma forma do que? De missão. E esses espíritos que necessitam de reajustes são oferecidos ou até mesmo forçados a renascerem como filhos destes para se tentar redimir dos maus feitos do passado. Quando a criança nasce, nada se lembra. Tudo é muito novo. Vai recebendo boa educação e carinho dos pais, mas à medida que eles crescem, ressurge do seu interior a sua má conduta, que estava instalada dentro do seu espírito. Daí, aos poucos, ele vai se transviando do bom caminho, buscando mais companhias e se envolvendo novamente em novas e nefastas ocorrências. Meus amigos, a pergunta é, mas por que isso ocorre? É devido à liberdade que todos nós possuímos, que se chama livre-arbítrio. Mas então o espírito faliu. Sim, nesse caso faliu. O objetivo seria sua recuperação ou melhoramento, mas infelizmente seu coração falou mais alto e acumulou mais débitos, que irá ter que resgatar em novas futuras empreitadas até dizer chega. E quanto aos pais, faliram? Bem, não. Os pais cumpriram com o acordo feito, ou seja, com a sua missão de tentar com esforço e boa vontade em conduzir esse espírito para o bom caminho. Seu crédito aumentará com certeza, pelo esforço que empreenderam. Mas, enquanto a nós que só observamos de longe essas ocorrências, temos que orar por eles, meus amigos. Temos que colocar essas pessoas difíceis em nossas orações diárias, pois ninguém de nós estão isentos de ter em nossas famílias algo parecido. A grande verdade é que todos nós somos um pouco monstro. Ninguém que nasceu aqui na Terra é bonzinho, hein? Ninguém. Estamos também andando com o nosso passado, um mais, o outro menos, que não foi tão bom assim. Por isso que o nosso mundo é chamado de provas e expiações, pois se fôssemos bons, estaríamos em outros planos, bem longe desse planeta Terra. Observe, meus amigos, mais atento o que está ocorrendo atualmente em nosso planeta. Vejam quantos monstros existem fazendo coisas impressionantes. Guerras, corrupções, politicagem, bandidagem, contrabandista e muitas outras coisas ruins. Portanto, meus caros amigos, não fiquemos assustados com essas ocorrências que fazem parte do nosso planeta chamado escola ou hospital, que estão os seres endividados com a divina providência. Vamos fazer a nossa parte, que é se esforçar para tornar o nosso mundo cada vez melhor para se viver, principalmente a família que está se desfazendo dia a dia, infelizmente. Se essa mensagem tocou o seu coração e também esclareceu em algum ponto, eu peço, escreva embaixo, muita luz nos comentários aí embaixo, e se inscreva dando seu like, se você acredita, claro, no poder do amor que educa. Fiquemos por aqui, meus amigos, prometendo voltar no próximo episódio, se assim Deus o permitir. Um forte abraço a todos vocês, muita paz. Tchau.